Olá, tudo bem? O meu nome é Arthur Marinho, sou professor de filosofia e hoje nós vamos discutir gênese, natureza e desenvolvimento da filosofia antiga grega. Se você se interessa a compreender o surgimento da filosofia, as causas e efeitos que possibilitaram aquilo que nós entendemos como pensamento filosófico antigo grego, então fique conosco até o fim deste vídeo. Para desenvolvimento do conteúdo deste vídeo, é importante nós nos questionarmos, afinal, o que é a filosofia? Eu quero dizer de antemão que a filosofia, ela está presente não apenas na sociedade grega antiga, mas também a filosofia, ela está presente onde há civilização humana. Ou seja, em cada organização social, política, econômica e financeira, nós dizemos que ali há uma filosofia porque há ser humano, né? Por isso que a filosofia deve ser entendida como a percepção e a compreensão e a consciência do indivíduo que, inserido dentro da sua sociedade, ele pensa a si mesmo e pensa a coletividade. Então, nós dizemos que a filosofia ela está presente em qualquer civilização, em todo indivíduo que pensa a si mesmo, a sua situação no mundo. Por isso, nós acreditamos que a filosofia grega coloca-nos diante de um fenômeno, que é o fenômeno da existência humana, que é o fenômeno de compreensão da realidade da qual cada indivíduo está inserido dentro da sua sociedade. Por isso, vamos ter como ponto de partida hoje a filosofia antiga grega. Por qual razão? Isso deve-se à complexidade pela qual a Grécia Antiga possibilitou e gerou condições para com que ali houvesse uma internacionalização do pensamento e da forma de ver o mundo grega. Por isso que, sob o impulso dos gregos, é possível nós entendermos aquilo que comumente é chamado de civilização ocidental. Ou seja, sob o impulso dos gregos, aquilo que entendemos como civilização ocidental tomou uma direção. Assim, a filosofia, em suas diversas possibilidades e ações, ela possibilita o nascimento da ciência. Não é esta ciência como nós entendemos hoje, né, cientificada, mas a ciência enquanto conhecimento, enquanto forma de agir e de interagir e de se relacionar no mundo. Então, os gregos, eles adotaram os conhecimentos científicos de vários povos orientais. Quando nós pensamos a filosofia grega, é importante nós entendermos que esta filosofia ela surge e ela se diferencia de todas as demais e com isso ela mantém uma relativa originalidade. Em qual sentido? Ela está em encontro de culturas devido à situação mercadológica, econômica e comercial desenvolvida pela Grécia Antiga. Por isso que os gregos, eles adotaram conhecimentos científicos de vários povos orientais. Basta nós tomarmos como exemplo o conhecimento dos povos egípcios, como também dos povos babilônicos. Dos egípcios, obtiveram os conhecimentos matemáticos geométricos. E através desse conhecimento, né, matemáticos, geométricos, né, podemos observar que no Egito antigo, né, as operações
de cálculos aritméticos, tinha uma finalidade prática. Por exemplo, o modo de medir determinadas quantidades de gênero alimentício, né? Como também a divisão de bens entre grupos determinados. Da mesma forma, a geometria, ela teria um caráter prático. Por exemplo, serviria para medir os campos das inundações periódicas do Nilo ou para projetar as construções como as pirâmides. Então, por isso que os gregos se aproximaram do conhecimento egípcio numa tentativa de troca, né, cultural, né, de troca relacional, né, como acontece entre todos os povos que entram em encontro. O que acontece é que esse conhecimento matemático, absorvido dos povos egípcios, torna-se um conhecimento que não fica preso somente às operações ligadas à prática. Da mesma forma, nós vemos os babilônios, né, obtiveram os conhecimentos de astronomia. Então, o conhecimento aritmético quanto o conhecimento astronômico, quando eles chegam na Grécia, eles não estão presos nas suas estruturas práticas, nas suas estruturas, que podemos dizer assim, para compreensão e ação imediata na sua sociedade. Na Grécia Antiga, esses dois conhecimentos, eles são teorizados. O que nós vemos, por exemplo, com Pitágoras e os pitagóricos, os gregos organizam uma teoria geral e sistemática dos números e das figuras geométricas. Há uma ultrapassagem da matemática prática desenvolvida pelos egípcios. Da mesma forma, as noções astronômicas foram elaboradas pelos babilônicos com objetivos práticos, ou seja, para fazer horóscopos e previsões. Assim, acontece que os gregos cultivaram esses hábitos, tanto da astronomia quanto da aritmética, para cultivar esses hábitos para fins cognitivos. Ou seja, houve um cultivo e um incentivo do espírito teorético, e com isso a filosofia ela ganha um solo fértil. Além disso, um outro aspecto não menos importante era que a Grécia Antiga ela estava sobre influência social, sobre influência religiosa, sobre influência, digamos que cognitiva, influenciada pelos poetas. Então, nós vemos, por exemplo, os poemas homéricos e os poemas gnômicos. O que isso quer dizer? Que para se compreender a filosofia de um povo, é necessário com que essa filosofia ela seja compreendida, né, sobre três perspectivas, entre elas, né, a arte do povo, a religião do povo e as condições sociopolíticas do povo. Ou seja, quando nós vamos compreender a filosofia de um povo, nós devemos compreendê-la de forma relacional. Como o povo produz a sua arte, como o povo produz a sua religião, e sempre amparados de acordo com as condições sociopolíticas daquele povo. Neste sentido, a arte, inclusive através de suas estruturas míticas e fantásticas, são mediadas pela imaginação e intuição. Ela tende a alcançar os objetivos que são próprios da filosofia. Quando nós pensamos a arte, nós pensamos a literatura. Nós pensamos a literatura mítica, a literatura dos poetas, a literatura de Homero, a literatura de Hesíodo. Assim, também a religião, através da fé, tende a atingir certos objetivos que a filosofia tende a procurar atingir através dos conceitos estabelecidos pela razão. Ou seja,
aquilo que a religião proposta, estimulada, disseminada pelos poetas, ela se propõe enquanto nacional, a filosofia, ela também procura atingir o espírito do indivíduo através dos conceitos estabelecidos pela razão. Ou seja, aquilo que a filosofia tenta fazer através dos conceitos que propõe uma resposta à nossa realidade. E este conhecimento mitológico tenta se aproximar e tenta justificar a realidade, assim como o conhecimento filosófico que cria conceitos, que cria respostas, que estabelece fundamentos para a realidade na qual nós estamos inseridos. Também não devemos desconsiderar as condições socioeconômicas e políticas que condicionaram o nascimento de determinadas ideias da Grécia Antiga na criação das formas de liberdade institucionalizada e da democracia. Estas noções surgem simultâneas à filosofia, ou seja, o nascimento da filosofia está associada ao espírito de liberdade que surge dentro das condições econômicas, políticas, sociais e relacionais pelas quais o povo grego desenvolvia em sua antiguidade. Por isso que nós vamos refletir um pouco o que existia antes do nascimento da filosofia grega. Antes do nascimento da filosofia grega, existiam os poetas, Hesíodo, Homero, que foram os mais conhecidos. E os poetas entronizaram em seus temas, em suas narrativas, o problema e a questão da educação e a formação espiritual no centro da existência do homem grego. Então, quando a gente trata da filosofia na Grécia Antiga, nós estamos refletindo a respeito da formação do homem, entendo o homem no sentido de indivíduo, do homem grego no sentido mais amplo, daquela pessoa amparada pela virtude, daquela pessoa competente para viver em sociedade de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Para isso, as narrativas mitológicas, de modo geral, elas tendem para trazer uma reflexão para a educação, uma reflexão voltada para a transformação do indivíduo e, consequentemente, de formação espiritual do homem grego. Então, quando nós analisamos minuciosamente os poetas, nós percebemos que a filosofia desses poetas estava impregnada com o ideal, o ideário do homem grego. O que seria o homem grego? Seria aquela pessoa, né, que evitava os vícios, que evitava o descomedimento, que evitava o excesso dos desvios morais, ou seja, era uma justa medida, um justo equilíbrio, de forma que, se uma pessoa fosse corajosa demais, estaríamos diante de um problema. Se uma pessoa fosse corajosa de menos, também estaríamos diante de outro problema. Então, a coragem, nesse sentido, ela estaria numa justa medida. Então, os poetas, eles já privilegiavam por essa justa medida, pela educação e pela formação e construção dessa identidade nacional que foi a Grécia Antiga. Então, o helenismo inicial, ele buscou sua inspiração e alimento espiritual nos poemas homéricos, por exemplo, nas obras Ilíada e Odisseia, como também Hesíodo, e nos poetas gnômicos do século VII e no século VI a.C. Os poetas homéricos apresentam características e peculiaridades que se configuram como marcos iniciais da cultura grega. Ou seja, quando nós analisamos os textos de Homero, o que é que nós podemos observar é que
além daqueles textos, estava a ideia do papel do homem grego na sociedade, está a valorização do indivíduo grego, está a valorização das virtudes do cidadão grego. Então, através dos poemas de Homero, em que caracterizam e como caracterizam as personagens, né? Então, através dessas características dos poemas, em que nós vemos cenários, nós vemos personagens em que se sobressai a figura do grego como destemido, como valente, como aquele conquistador, nós vemos que, através dessas características, é possível reconhecer e definir o espírito grego. Ou seja, Homero, ele privilegia em seus textos a harmonia, proporção, ele privilegia o limite e a medida. Assim, o que nós podemos observar é que nos textos de Homero há uma busca pela medida, pela proporção, pelo equilíbrio, há uma matemática, há uma geometria que privilegia o cidadão grego. Então, a centralidade dos poemas não é a narração de fatos, mas a pesquisa, mas a produção dos poetas gregos organiza as causas e razões que mobilizam a nação. Ou seja, através dos poetas, há a justificação da comoção e da organização política, econômica, cívica, militar, nacional. A mitologia grega procura por diversos modos de apresentar a realidade em sua inteireza. Ou seja, a mitologia grega, em suas narrativas, ela procura justificar determinadas situações, determinados contextos, quiçá a realidade inteira. Então, o que nós vemos é que a mitologia, ela aparece como uma tentativa de justificação da realidade. Assim, a teogonia de Hesíodo também foi muito importante, tendo em vista que faz um relato do nascimento dos deuses. Como há uma coincidência entre o surgimento dos deuses com o fenômeno do cosmos, então a teogonia torna-se uma cosmogonia. Theo é um termo que significa divino, Deus. Então, a teogonia de Hesíodo, ela explica o surgimento e a origem dos deuses, sendo que o que é importante nessa teogonia é que, a partir da fundação dos deuses, do relato de nascimento dos deuses, há uma coincidência com os fenômenos do cosmos. Ou seja, a teogonia se transforma, a teogonia equivale, a teogonia justifica uma cosmogonia. Cosmogonia significa cosmo, que significa a realidade organizacional cosmológica, né? Ou seja, a realidade do surgimento do universo. O que nós queremos dizer é que a teogonia não apenas justifica os deuses, mas também justifica o nascimento do cosmos, de modo geral. Então, através da teogonia, há uma explicação mítica, poética e fantástica da gênese do universo, como também dos fenômenos cósmicos, a partir do caos originário, que foi o primeiro a ser gerado. Então, a partir desse caos originário, que há o nascimento de uma teogonia, que ocorre simultaneamente com o nascimento de uma cosmogonia. Logo, Hesíodo, na sua obra As Obras e os Dias, ele fortalece a imagem da ética filosófica
e do pensamento filosófico grego antigo. Há predominantemente em destaque o papel da justiça, que ela aparece como valor supremo. Ela torna-se um conceito ontológico, moral e político. A justiça, ela é estimulada, não apenas entre os poetas, como permanece estimulada e justificada em muitos filósofos, inclusive em Platão. Então, esse ideário, essa construção de nação pautada pela justiça, pautada pelos ideais de nação, é que vai fortalecer não apenas a organização da Grécia, politicamente e economicamente, mas também a organização filosófica na Grécia Antiga. Então, o que nós vemos é que na obra de Hesíodo há uma predominância, né, com a definição de limite, a ideia de que nem demasiadamente muito e nem demasiadamente pouco estabelece o conceito de justa medida. Isso constitui esse equilíbrio entre nem muito, nem pouco, estabelece e constitui o conceito de justa medida. E daí que aparece o centro do pensamento filosófico clássico, o equilíbrio, o reto agir. Então, para a introdução, né, desse pensamento filosófico clássico, e aí nós lembramos, por exemplo, o frontispício. Você sabe que frontispício é a parte frontal, né, do templo de Delfos, que era consagrado a Apolo, que dizia: conhece a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. O que isso significa? Significa que há uma preocupação com essa justa medida, em que, vejam bem que esta frase estava posta na parte da frente, ou seja, na parte frontal, no templo consagrado a Apolo. Apolo que representava o comedimento, que representava o equilíbrio. E no frontispício estava o dizer: conhece a ti mesmo. Né? O princípio basilar do pensamento filosófico grego até os últimos neoplatônicos. Assim, o que nós podemos dizer, e aí nós apontamos que quando há uma passagem da mitologia para a filosofia, o que permanece ainda é um campo religioso muito forte, né? Porque houve uma transição, sim, do discurso mitológico como justificação da realidade para um discurso filosófico. Mas acontece que as pessoas estavam presas em seu contexto. E essa mudança, ela ocorre paulatinamente, né? As pessoas vão abandonando, os gregos antigos vão abandonando o discurso mitológico e cada vez mais assumindo esse discurso filosófico, mas elas não abandonam o discurso teológico que era pautada a Grécia Antiga. Inclusive, muitos dos elementos filosóficos presentes na filosofia dos gregos antigos estavam pautadas pela religião. Então, quando nós vamos tratar de religião grega, é importante nós definirmos o que é uma religião pública do que é uma religião de mistérios. O que nós vemos é que, com essa distinção, né, entre uma religião pública e religião de mistérios, né, religião pública era aquela na qual todos deviam cumprir os seus deveres, né, já a religião de mistérios, ela surge como um movimento dentro da Grécia Antiga. Né? Então, com isso, há inúmeros elementos comuns entre essas duas formas de religiosidade. Quais são? A principal dela é a concepção religiosa de base politeísta. E qual é a diferença?
A diferença está na concepção de homem, a concepção do sentido da vida e do sentido da existência. Então, para Homero e Hesíodo, os pontos de referência das crenças próprias da religião pública tudo é divino, há uma explicação a partir dos deuses. E o que são os deuses, né? Nesse sentido, deuses que são forças naturais, personificadas, em formas humanas idealizadas. Ou, em outros termos, são forças e são aspectos do homem que são sublimados e são fixados em figuras antropomórficas. Ou seja, essas forças, elas assumem figuras humanas, né? São sublimadas e assumem figuras humanas. Assim, os deuses seriam homens que seriam amplificados, idealizados, e essas diferenças do homem comum, ela dá-se por quantidade, não por qualidade. O que eu quero dizer com isso é que os deuses, eles se aproximaram tanto da condição humana que eles se diferenciam dos homens apenas por quantidade. Então, é importante fazer uma honra aos deuses que estavam em conformidade com a natureza humana. Então, os deuses bons, os deuses verdadeiros, eram aqueles que estavam em conformidade com a natureza humana. Por isso que a religião pública, ela foi considerada naturalista. Ou seja, a primeira filosofia grega, ela também foi naturalista. O que significa naturalista? Significa natureza enquanto princípio de reflexão. Se a religião grega pública foi naturalista, os primeiros filósofos também foram naturalistas. Só basta nós olharmos Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, que nós vamos ver que a natureza, ela é um princípio explicativo das nossas principais questões humanas, de onde viemos, para onde vamos e, principalmente, o que somos. Então, a partir da natureza, nós vemos que a referência à natureza no pensamento grego é um elemento central. Assim, é importante nós entendermos que a religião de mistérios, né? Os mistérios, eles surgem em círculos restritos em que se desenvolveram os mistérios com as próprias crenças específicas e com as práticas. Ou seja, os mistérios seriam uma espécie de misticismo grego. Entre os mistérios, aqueles que mais influenciaram a filosofia grega foram os mistérios órficos. O que foi o orfismo? O orfismo é uma derivação do nome do poeta Trácio Orfeu. Sua imagem, aquilo que se diz a respeito do Orfeu, ela está cheia de mitos. Introduz na civilização grega um novo esquema de crença e uma nova interpretação da existência humana. O orfismo, ele proclama a imortalidade da alma. O orfismo, enquanto princípio religioso e filosófico, ele concebe o homem conforme o esquema dualista que contrapõe o corpo à alma. E nós vamos ver que muitos elementos e muitos postulados da filosofia estão marcadas pelas crenças do orfismo. Então, as principais crenças órficas são, primeiro, no homem hospeda-se o princípio divino. Um demônio que caiu em um corpo por causa de uma culpa originária. Esse demônio, ele não apenas resiste ao corpo, mas também não morre com o corpo, pois está destinado
a reencarnar-se em corpos sucessivos a fim de expiar aquela culpa originária. Por isso que em seus ritos e em suas práticas, a vida considerada órfica é o único grau de pôr fim ao ciclo de reencarnações e de, assim, libertar a alma do corpo. Para quem se purificou, os iniciados nos mistérios órficos, há um prêmio no além. Ou seja, da mesma forma que há punições para os não iniciados. O que eu quero dizer com isso é que o orfismo colocava a vida humana como repleta de mistério, como repleta de dinamismo, como uma contraposição entre a alma e o corpo, em que o corpo seria uma prisão para a alma, né? E que o orfismo seria uma reflexão, seria uma reta adequação da alma ao corpo. Ou seja, essa adequação da alma ao corpo, de nós não agirmos por nossas paixões, de nós não agirmos por nossas emoções imediatas, se dá por uma reflexão. Então, é essa racionalidade que vai equilibrando essa relação entre a alma com o corpo. Por isso que é central e é de fundamental importância trazer algumas frases, né, referentes ao pensamento do orfismo, que dizia o seguinte: alegra-te, tu que sofrestes a paixão, antes não havias sofrido, de homem nascestes Deus. Feliz, outra frase, feliz e bem-aventurado serás Deus, ao invés de mortal. Do homem nascerás Deus, pois derivas do divino. Ou seja, se todos nós carregamos esse nosso elemento divino conosco, né? Pois no homem hospeda-se esse princípio divino, então, divino nós também o somos. Isso significa que o destino último do homem é o de voltar a estar junto aos deuses, de voltar também a experimentar dessa realidade divina. Por isso que, em contraposição em si desses dois princípios que estão em contraste e também estão em luta, o que nós vemos é a alma, o demônio, em contraposição ao corpo, né, que é uma tumba ou um lugar de expiação da alma. Então, pelo orfismo, rompe-se essa visão naturalista, em que as coisas são explicadas somente pela na natureza, mas há uma justificação e o controle em uma justa medida entre a alma e o corpo. Então, tendências ligadas ao corpo devem ser reprimidas, ao passo que a purificação do elemento divino em relação ao elemento corpóreo torna-se o objetivo do viver. Assim, os gregos não tiveram livros sagrados ou considerados frutos da revelação divina. A tradição religiosa, a tradição do povo cultural, religiosa, mitológica, a forma de ver e de ser e de estar no mundo era passada numa perspectiva oral. Então, não havia dogmas. Os poetas eram veículos de difusão de crenças religiosas que iam se justificando pela perpetuação de sua transmissão de geração em geração. Assim, essa inexistência de dogmas possibilitaria a liberdade necessária ao florescimento da filosofia. Por sua vez, essa liberdade política possibilitaria o florescimento do pensamento filosófico.
E aí nós vemos no século VII, no século VI a.C., a Grécia sofria uma transformação socioeconômica devido à sua localização geográfica. Olha que nós estamos falando de dissociação econômica e também nós estamos falando de geografia, em que a Grécia deixa de ser um país predominantemente agrícola e passa a experimentar um desenvolvimento de formas sempre crescentes do artesanato e do comércio. E o que nós podemos observar é que foram fundados centros de distribuição comercial em que se destacavam as colônias jônicas, que eram colônias que estavam próximas ao mar. Por quê? Porque eram ao mar onde chegavam as embarcações. Então, as colônias jônicas, especialmente de Mileto, elas foram centrais nessa interculturação, nesse crescimento, nesse florescimento comercial, político, econômico e social. Então, as cidades elas tornaram-se florescentes centros comerciais, acarretando forte crescimento demográfico. Além disso, os comerciantes e artesãos alcançaram pouco a pouco notável força econômica e se opôs à concentração do poder político, que estava nas mãos da nobreza fundiária. O que eu quero dizer com isso é que esses comerciantes que estavam localizados nas colônias, que estavam às margens, às beiras do mar, eles foram crescendo gradativamente. E com isso foi gerando uma transformação naquela velha elite tradicional, naquela velha elite política, em que, através do mercado, através do comércio, através do dinheiro, através da escrita, foram possíveis transformações em que a sociedade grega ela passava por uma nova organização, em que a velha política já não era mais possível. Por isso que ocorreram essas transformações, em que as velhas formas aristocráticas de governo foram perdendo espaços e com isso foram assumindo esses espaços de controle e de governo as novas formas republicanas. Sendo assim, nasceram as condições de liberdade, nasceram as condições de democracia, o amor à liberdade e também o amor, o respeito e a valorização à filosofia. Por fim, eu coloco aqui para vocês, apresento aqui 2 mapas, né? Em que a filosofia nasce primeiro nas colônias e não na mãe pátria. Primeiro nas colônias orientais, na Ásia Menor, em Mileto. E aí vocês podem observar direitinho, tanto no mapa que está em roxo e amarelo, como no outro, a localização de Mileto, né? E em Mileto tem um grande filósofo, que é o Tales, vocês podem procurar Tales, né? Observem a localização dessas ilhas, observem que a Grécia, ela era um aglomerado de ilhas, observem que em torno dessas ilhas é que se estabeleciam e que se solidificavam relações econômicas, relações de interculturalidade, em que eram incorporados ou transmitidos valores, não apenas de mercadorias. Então, quando nós dizemos que a Grécia estava no momento de florescimento comercial, não estava apenas fazendo trocas de mercadoria, estava em campo amplo, crescente de cultura.
em que se valorizava o espírito grego, que se valorizava o ideal grego e que a Grécia se organizava enquanto Estado-nação. Então, por isso, a Grécia vai formando-se enquanto Estado, vai formando-se, antes de tudo, enquanto nação e enquanto cultura. Então, o que nós vemos é que aquilo que nós entendemos como pensamento grego, onde estavam os primeiros filósofos, eles estavam ao redor do mar Egeu. Eles estavam ao redor do mar Jônico. E aí o que nós podemos perceber é que a filosofia ela surge nessa parte que está o mar Egeu, né? Nessa parte que nós também podemos chamar de Ásia Menor, e logo depois nas colônias ocidentais da Itália meridional. Por isso, né, o homem passou a coincidir com o cidadão. Assim, o Estado torna-se o horizonte ético do homem grego. Ou seja, o Estado torna-se o centro de reflexão a partir do qual pensa o cidadão grego. Quando a filosofia na Grécia Antiga surge quando o homem ele tende-se enquanto sujeito em que ele está organizado enquanto Estado, e, nesse sentido, o que nós vemos é que há um distanciamento, há uma nova reestruturação, há uma nova organização, não apenas econômica, mas política, social e, acima de tudo, filosófica. E são essas novas relações, e são essas novas interações que possibilitaram o surgimento de uma filosofia. Claro que, a princípio, essa filosofia ela vai ser cosmológica, mas com o tempo nós vamos ver que essa filosofia ela passará a ser antropológica. A todos vocês que chegaram até aqui, eu espero que tenham compreendido de forma ampla essa transição e essa passagem do discurso mitológico ao discurso filosófico na Grécia Antiga, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Não deixem de colocar suas questões, suas dúvidas ou apontamentos pertinentes para ampliação de nossa compreensão a respeito da transição, da gênese, da natureza e do desenvolvimento da filosofia antiga grega, tá bem? Eu espero que tenham gostado e até mais, pessoal. Tchau!